Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Luan Álvaro e no vídeo de hoje eu quero te mostrar e falar um pouquinho sobre APIs, API. Então eu quero mostrar como você pode criar a sua primeira API, colocar no ar em produção de uma forma muito rápida, simples e eficiente. Então se você está precisando de algum endpoint, de alguma rota para fazer alguma microfuncionalidade, automatizar algum processo que seja com a programação, eu quero te mostrar isso. O objetivo aqui é te ensinar e te mostrar as possibilidades que a gente tem para utilizar no desenvolvimento web hoje em dia, tá? Então, se você está precisando disso, se você quer construir sua primeira API, vem comigo que eu vou te mostrar, tá? Então já vamos para a tela do computador, pré-requisitos para a gente começar com esse desenvolvimento. Então é pré-requisito que você tenha um Node.js instalado, porque a gente está fazendo desenvolvimento com JavaScript, mais especificamente com Next.js, que é um framework que a gente vai utilizar para gerenciar ali o nosso projeto Full Stack. O Node.js então é pré-requisito, porque a gente precisa do Next.js. Next.js está muito famoso aí, sendo utilizado pra caramba por diversos projetos, e é porque ele é muito simples e muito prático, além de ser muito intuitivo, tá? Então a gente vai começar a instalação de um novo projeto Next.js e é muito simples, a gente só precisa de um terminal para fazer isso. Então tendo o Node instalado na sua máquina, para verificar se você tem um Node instalado na sua máquina, você pode utilizar o comando node-v. Perceba que eu estou utilizando aqui a versão 18 do Node e aqui a LTS é a 20, tá? Mas não tem problema, eu estou utilizando a 18 porque outro projeto aqui está utilizando a 18 e eu preciso estar com ela um pouco mais abaixo aqui. Mas eu poderia utilizar aqui a NVM, dar um NVM aqui, use na versão 20, que não teria problema também, tá? A única coisa que eu vou fazer aqui é utilizar então o comando para inicializar um novo projeto Next.js, que é o nosso npx create next app, e aí passo o @latest para indicar que a gente quer a última versão disponível, estável ali para instalação. Então ele vai perguntar se a gente quer instalar aqui a versão 14.04, que é a mais recente. Eu vou dizer que sim. Ele vai me fazer algumas perguntas, como por exemplo, o nome que eu quero dar para o meu projeto. Então, esse projeto é para mostrar para vocês as possibilidades de desenvolvimento em 2024 e como construir uma API. E eu estava matutando aqui qual API construir para mostrar para a galera como funciona e quais são as possibilidades de desenvolvimento, né? E aí eu pensei em criar uma API de validação de CPF. Quase todo projeto precisa, né, de uma validação de CPF para ver se aquele CPF é válido ou não. E sempre a gente tem que ficar caçando regex, função que faz isso, até porque o CPF ele tem uma regrinha matemática ali que calcula se ele é válido ou não. Então eu pensei, vou pegar esse meu regex, que eu já tenho um boilerplate padrão aqui, misericórdia, hoje a dicção tá onde, né? Então eu já tenho uma função pronta que já faz essa verificação, uma função simples, e a gente vai adaptar isso para um endpoint. A gente vai criar um endpoint que valida CPF e pronto. E esse é o nosso objetivo aqui hoje, tá? Então o nome do nosso projeto vai ser Valida CPF. Então a gente não quer utilizar TypeScript nesse primeiro momento, por mais que eu recomende demais o TypeScript. Eu não vou utilizar para simplificar esse processo aqui para vocês. Então, eu vou selecionar como não. Eu vou deixar o ESLint ativado, eu acho que ele nos ajuda. Eu vou deixar também o Tailwind CSS ativado, porque eu quero dar uma estilizada nesse projeto ali no front-end, fazer uma mini documentaçãozinha para quem for consumir ele. Então, esse é um projeto que vai ficar em produção para vocês. Valida CPF, é um novo produto meu que eu vou deixar no ar aí, e quem quiser utilizar ele vai estar utilizando ali a parte gratuita da Vercel e tudo mais. Então é bem legal, o link vai ficar na descrição também, tá? Eu vou deixar o Tailwind CSS aqui. Quero utilizar sim
o Source Directory. O que é que quer dizer isso aqui, pessoal? Basicamente, ele vai criar uma pasta Source automaticamente e todos os arquivos ali ele vai jogar para dentro dessa pasta. Normalmente, a gente fazia isso manualmente. Então, iniciava um projeto Next ou React, criava a pasta Source e jogava tudo lá para dentro. Agora, a gente já consegue fazer isso automático. Um detalhe importante, eu não quero utilizar essa App Router ainda. Ela é uma novidade do Next.js, uma novidade assim para a internet, já tem bastante tempo que ela surgiu, mas não tem nenhum ano basicamente que tem uma versão oficial aí dessa App Router. Por enquanto eu não quero utilizar para simplificar todo o processo e todo o entendimento aqui de criação de uma API, tá? Então a gente não vai utilizar o App Router. A gente também não quer customizar o Alias Default e aí o processo de instalação do Next.js vai começar. Então ele vai basicamente instalar aqui as dependências React, React DOM, Next e aí tem dependências de desenvolvimento que devem finalizar rapidamente. Então eu só agora vou acessar a pasta do meu projeto, que é o meu Valida CPF, e abrir essa pasta com o meu Visual Studio Code. Se você tiver preferência por outro editor de código, não tem problema. Eu vou utilizar aqui o VS Code, tá? E basicamente, pessoal, o Next, ele é tão simples quanto rodar aquele comando ali no terminal. E aqui dentro do meu projeto, eu simplesmente posso até dar uma olhada aqui no package.json, mas a gente tem um script de dev. Então eu posso utilizar o comando npm run dev. Esse comando, para quem não pegou aí o npm, tá? O npm run é um comando que já vem com o seu Node. Quando você instala o Node, você ganha de presente o npm, que é o gerenciador de pacotes. Então, basicamente, a gente está utilizando esse gerenciador de pacotes e utilizando um script aqui, o comando dev, para rodar nesse script que está configurado aqui no package.json. Então, vou dar um Enter. O nosso projeto já vai estar rodando. Ele mostra aqui para a gente a versão e o local que ele está rodando. Então, nesse caso aqui da gente, na porta 3000. Então, eu vou pegar aqui o meu navegador, acessar aqui, então, a porta 3000, certo? E aí a gente vai ver que temos um projeto Next configurado e já funcionando. Então, já está aqui. O que é que a gente quer nesse momento é trabalhar nas APIs. Então, aqui a gente poderia fazer uma limpeza, tá, nesse projeto, pessoal. Como, por exemplo, entrar aqui na Source Styles. Nesse global aqui, eu gosto de fazer essa limpeza do Next aqui imediatamente, desse root, essas questões aqui que eles colocaram para estilizar essa landing page aqui inicial do Next. Isso aqui trabalha com questão de tema, né, do Dark ou Light. Então eu sempre tiro isso aqui para acabar não dar conflito nas minhas estilizações. E aí aqui dentro do projeto, eu sempre venho aqui no nosso index.js e dou uma apagada aqui, ó, em toda essa estrutura HTML que o próprio Next cria para a gente. Então normalmente eu deixo só uma main sem estilização aqui com o nome do projeto. Então, basicamente, outra dica importante, bem legal, é que quando você estiver trabalhando aqui com componentes Next.js, você pode utilizar aqui uma nomenclatura JSX, que é o JavaScript, porém voltado aqui para os React Components. Então, se eu digitar aqui, por exemplo, o main, ele entende que é uma abreviação do emet ali, faz essa associação. E aí você consegue ter esse autocomplete aqui dentro do componente React, tá? No caso, Next aqui. Então eu vou chamar aqui de valida API para valida CPF, né? Perdão, CPF. API para validação de CPF, é bem intuitivo, né? Então, se a gente pegar agora o nosso projetinho, já está atualizado aqui o nome do nosso projeto e o que a gente quer é criar um endpoint agora, a API efetivamente. E se você der uma olhadinha aqui, dentro do projeto Next, a gente tem uma pasta chamada Pages e dentro dessa pasta chamada Pages, a gente tem uma pasta chamada API. Dentro dessa pasta chamada API, a gente tem um arquivo chamado hello.js. Esse arquivo aqui
com basicamente 3 linhas de código. Se a gente remover os comentários aqui, a gente tem uma API pronta e estruturada para a gente fazer o que quiser com ela. Então a gente já pode consumir essa API aqui. Como é que eu tenho certeza disso? Eu vou abrir o meu Insomnia, e aí o meu Insomnia aqui, pessoal, basicamente ele é um HTTP request, é um programa que vai fazer HTTP requests para mim. Então eu poderia utilizar também uma requisição curl aqui no meu terminal. Eu posso ter outras, tem o Postman, que é muito conhecido também, e tem o Insomnia. Então eu vou criar uma nova collection aqui de teste, tá? Então, Luau Educação, e aí dentro dessa collection da Luau Educação aqui, eu vou criar um novo endpoint, que é consumir um novo recurso, que a gente vai consumir esse cara aqui, ó, o localhost 3000, que é a nossa aplicação Next. Então eu vou botar a rota aqui localhost na porta 3000, só que a gente quer consumir a nossa API, e a nossa API está naquela pasta que eu mostrei para vocês ali. No Next, a gente já tem um sistema de roteamento pronto, padrão, isso já vem pronto para consumir. Então, basicamente, isso quer dizer que a minha API, essa pasta /API, ela se torna uma rota. Então, automaticamente, eu já ganho uma rota /API aqui nessa minha aplicação Next.js. E todo arquivo que eu crio dentro dessa pasta API, ela se torna uma rota. Então, o nosso hello.js é uma rota, é uma API, é um endpoint. Então, eu vou colocar o /hello aqui e vou utilizar um get mesmo aqui e vou dar um send aqui. E perceba que a gente tem um retorno do nome, John Doe, e aqui a gente teve uma compilação. Mostrou que foi executada alguma coisa aqui na nossa rota, tá? Então eu posso simplesmente modificar qualquer coisa aqui. Eu vou chegar aqui em cima, colocar um console.log, nova requisição chegando, e aí eu vou modificar o texto aqui da resposta. Eu vou colocar aqui como tá como name, mas eu poderia colocar um response ou um message, por exemplo, message, nova requisição saindo. Então, alterei aqui, e quando eu consumir esse endpoint novamente, a gente tem a nova requisição chegando, o log acontecendo aqui no meu ambiente de back-end, né, no meu ambiente de servidor do meu projeto Next.js, e aqui a gente devolveu uma mensagem, né, um JSON com a mensagem nova requisição saindo. Então, nossa API está pronta. É isso que a gente tem. Em 12 minutos de vídeo, a gente conseguiu criar a nossa API. Agora, falta alguns detalhes para a gente colocar isso no ar. E vocês vão ver que não é difícil. Então, o que eu vou fazer aqui, pessoal, é basicamente configurar a estrutura da nossa API. O que eu quero fazer? O meu objetivo aqui é colocar aqui, por exemplo, API /validar, certo? Eu quero simplificar o processo dessa API, então eu quero que você consiga fazer um get nessa API, ela já retorna um JSON ali fácil. Então, basicamente, você vai passar aqui o CPF. Então, 123, 123, 123, 45. Então, a gente vai colocar um CPF aqui e dar um send. Então, nesse caso aqui, ela nos retornou um 404, porque essa rota não existe. Mas, basicamente, o que é que a gente precisa fazer aqui nessa API? Validar se esse CPF ele é válido ou não e devolver essa informação para quem consumiu isso. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui, a primeira coisa de todas é desse objetivo que eu quero chegar, que é ter um /validar pegando um valor aleatório do usuário ali, eu preciso alterar aqui a minha estrutura do Next.js. E aí é muito simples fazer isso com o Next, porque a gente só precisa renomear o meu arquivo aqui para validar. Então essa rota, ela já se torna uma rota chamada validar. Só que perceba que tem um detalhezinho aqui que é um pouquinho mais... Não é complexo, mas é um detalhezinho de roteamento do Next.js. Se você não tiver entendimento sobre o roteamento do Next.js, você pode ficar um pouco confuso. Mas a gente quer pegar esse query parâmetro aqui, então essa variável que a gente não sabe o que o usuário vai digitar aqui, né? Então a gente precisa de uma forma dinâmica pegar esse valor e trazer ele para dentro da nossa aplicação.
Então, aqui no Next.js, eu posso utilizar os colchetes que a gente já basicamente está trabalhando com nossos query parâmetros. Então, eu preciso envolver o nome desse meu, mudar, né, modificar o nome desse meu arquivo para o nome do query parâmetro que eu quero receber, que nesse caso é o meu CPF. Só que a partir do momento que a gente faz isso, a gente perde aquela subrota que a gente tinha de validar. Então, a gente está na barra API CPF. Então, se eu passar aqui um barra API e já direto passar o meu CPF com o GET, a gente vai ter o retorno da nossa mensagem, porque independente de qualquer coisa que eu colocar aqui agora, ele vai chamar essa rota ali, porque ele está esperando receber esse query parâmetro ali, beleza? Então, eu vou passar aqui um CPF padrão, 123, 123, 123, 45, vou dar um send, a gente tem ele retornando aquele texto que a gente já tinha ali, e o que a gente vai querer de retorno para a nossa API, eu já vou dar uma configurada nisso. O que é que a gente vai ter de retorno aqui? É basicamente o CPF que a pessoa mandou, então a gente vai mandar de volta o CPF lá que a pessoa mandou, tá? Então, o CPF, e a gente quer se is valid, a gente vai mandar um true ou um false. Então, basicamente é isso que a gente vai devolver na nossa API. Quando alguém passar um CPF aqui, a gente vai ter um JSON com o retorno do CPF que a pessoa enviou e falando se esse CPF é válido ou não. Então, para a gente fazer isso, a primeira coisa é que eu vou quebrar esse problema agora em etapas para conseguir chegar lá na minha solução final. Então, a primeira coisa que eu quero é buscar essas informações da nossa requisição. Então, a gente quer pegar os nossos query parâmetros. Eu vou desabilitar aqui Disable Completions por enquanto, tá, pessoal? Eu vou desabilitar meu Copilot aqui por enquanto, porque o que eu quero aqui é o seguinte. Primeira coisa, eu vou deixar um console.log aqui no início da nossa API. Eu gosto de deixar um console aqui nas minhas APIs para monitorar o que está acontecendo. Então, normalmente eu coloco uma estruturazinha, sei lá, parecida com isso aqui, para deixar agradável e fácil de ler. Então, normalmente eu boto um alertazinho aqui, ó, request incoming, então entrada de request. E aí o que a gente quer fazer aqui agora? A gente quer dar uma olhada em quais parâmetros a gente está recebendo da nossa requisição, né? Então eu vou dar um console.log aqui. Perceba que a gente tem, pessoal, a gente tem aqui, ó, um request e um response, que são objetos da nossa API. Esse request aqui é quase que um node request ali, o express request, e o response é um objeto que tem diversas propriedades e métodos que a gente pode utilizar aqui como servidor, tá? Como a gente tem acesso a body, a headers da requisição, IP, várias informações. E aí o que a gente vai querer aqui é dar um console no nosso rec.params. Esse params é uma propriedade aqui que vai nos retornar justamente esses parâmetros que a gente espera receber. Então vamos dar uma olhadinha se a gente consegue buscar eles aqui. Então não é params ou é query, rec.query. Deixa eu dar uma olhadinha. Rec.query, olha aí a confusão que eu fiz aí. Então não é params. Então quando a gente vai jogar ali para cima é um query, né? É um query que a gente está passando aqui, um query param. Então a gente está na verdade recebendo essa query. Então o rec.query é essa propriedade que a gente precisa e basicamente ela já retornou para a gente aqui, ó, o CPF e o número que a gente digitou aqui nesse cara. Como é que ele sabe que é o CPF? Porque a gente informou o nome aqui, ó, no nosso arquivo. Então a gente passou um CPF aqui. Só que a gente quer que seja /validar, né? Então eu vou criar uma pasta chamada /validar. E aí vou jogar esse meu CPF ali para dentro. Eita danada. E vou jogar esse meu CPF para dentro dessa pasta /validar, porque nosso API agora vai ficar /API /validar o CPF que eu quero validar. Então eu vou dar um send, continua funcionando, continua trazendo o nosso console.log para cá.
E aí a única coisa que eu quero fazer aqui agora é desestruturar desse requery aqui as propriedades que a gente está recebendo. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma constante, tá? E fazer uma desestruturação aqui do objeto que a gente quer, que é o rec.query. Esse objeto a gente tá vendo aqui que tem um CPF, então eu vou pegar ele aqui, tá? Esse CPF. A primeira coisa que a gente vai fazer é simplesmente retornar esse CPF aqui para o usuário, tá? Então, agora a gente já consegue ter o nosso CPF aqui. E a única coisa que a gente precisa agora para finalizar esse projeto, finalizar entre aspas, é validar se realmente se esse CPF é válido ou não. E para isso eu tenho uma funçãozinha pronta, como eu falei para vocês. Isso aqui já está mocado, já está pronto. E eu vou pegar essa função aqui e eu mostro ela para vocês no detalhe. Então, basicamente, aqui para cima, perceba aqui, ó, vamos entender essa estrutura. Então, a gente tem uma API, validar, a gente tem um handler aqui, né, que é uma função que está recebendo esses parâmetros de REC e de REST, que é requisição e response, para a gente tratar a nossa API. Só que aqui para cima eu posso trabalhar com JavaScript, com Node normalmente. E aí eu vou trazer essa função aqui, que é uma função que o ChatGPT me gerou, uma função de validar CPF. Mas sempre que a gente vai utilizar um projeto, a gente precisa ou de um regex para validar a máscara do CPF, ou de uma função que faça os cálculos matemáticos para saber se aquele CPF de fato é válido. Porque você pode ter a máscara do CPF validada e você pode ter a numeração do CPF validado com uma conta matemática. Em escola, eles passam isso aqui, tá? Eu lembro de na minha escola ter visto alguma coisa sobre validação de CPF, como fazer as contas e tudo mais. Então, basicamente, o que está sendo feito aqui, ó, eu vou limpar um pouco essa função, é um replace, ele está normalizando essa string que a gente está recebendo para tirar pontos e caracteres especiais. Inicialmente ele já verifica se tem 11 dígitos aqui, se não tiver 11 dígitos, o CPF é inválido, tá? Outra coisa que ele faz aqui é verificar se todos os dígitos são iguais também. Então, se não, por exemplo, se a pessoa colocar tudo normalmente a pessoa coloca para calcular o 2, ele já retorna como falso. Aqui é um cálculo que ele faz para validar o primeiro dígito verificador e o segundo dígito verificador. Então, isso aqui basicamente é a conta matemática que é feita de acordo com o número que é colocado na frente, o dígito verificador é de acordo com aqueles primeiros números. Então, é meio que um JWT da geral, né, que todo mundo tem, que todo mundo usa. Então, basicamente, essa é a função muito simples. Eu vou dar uma renomeada nela aqui para validate CPF. E aí, o que é que a gente quer fazer aqui agora? Primeira coisa é fazer uma simples validação para saber se esse CPF aqui, se bem que a gente já tem esse CPF validando tudo aqui, né? Então, basicamente, a gente precisa fazer o seguinte, ó, criar uma nova constante que vai receber se esse CPF é válido ou não. Então, isValidCPF, e esse isValidCPF vai receber então a chamada da nossa validateCPF ali, que é a nossa função. Eu vou mudar o nome dessa função aqui para handle validateCPF, certo? E aí a única coisa que a gente vai passar para essa função é o nosso CPF recebido, e a gente vai retornar se esse CPF é válido ou não aqui nessa resposta. Eu vou colocar também um console.log aqui para a gente saber se esse CPF ele foi validado ou não. Então eu vou fazer o seguinte, ó, colocar dois pontos, colocar um símbolozinho verde aqui, colocar ó, request CPF requested is, e aí vou passar aqui se ele é válido ou não, tá? Então, basicamente, vou passar o meu is válido CPF. Pessoal, basicamente é isso que a gente tem aqui para nossa função. Isso aqui já deve funcionar, tá? Então, se eu passar um CPF aqui, ele vai me dizer que esse CPF
é inválido, ele já trouxe um falso aqui. E se eu colocar um CPF válido, então vamos gerar um CPF válido aqui, ó, gerador de CPF válido. Aí essa API, inclusive, poderia crescer nesse sentido, né, de gerador de CPF válido, validador de algumas outras coisas. Então isso aqui é para mostrar para vocês a possibilidade de desenvolvimento de aplicações em 2024, tá, pessoal? Então tá aqui um CPF válido, passei o CPF válido e ele já trouxe como true. Então se eu mudar qualquer letra aqui, ó, se eu colocar um 3 aqui na frente, ele já vai me retornar um falso, porque mesmo estando com a máscara correta, esse CPF não é válido por conta das contas matemáticas, tá? Então, basicamente, a gente tem nosso produto pronto, uma API que valida se o CPF é válido ou não. Pessoal, a gente não colocou ainda essa aplicação no ar. A gente precisa colocar essa aplicação no ar e é muito simples fazer isso, para ser sincero, tá? Vamos voltar aqui para o código, deixa eu mostrar para vocês como é simples fazer isso, porque basicamente a gente precisa pegar esse projetinho aqui que a gente modificou, tá? E subir ele para a Vercel. A Vercel basicamente é a empresa que trabalha ali com o Next, então eles facilitam 100% ali da abordagem para deploy das suas aplicações, tá? Então basicamente, ó, eu tenho um index aqui purão, puro e simples, e basicamente a gente tem uma API que é essa validação de CPF acontecendo aqui no nosso back-end, tá? Então, ó, ele mostra aqui o resultadozinho da nossa requisição, se deu tudo certo, se não deu. Deixa eu tirar esse espaço daqui, ó, para ele ficar bonitinho de se acompanhar. E basicamente o que eu vou fazer aqui agora é o seguinte, então eu vou dar um git add ponto, git commit -m, para a gente commitar esse cara aqui, ó, fit MVP API validação API valida CPF, é basicamente o nosso produto. Então, commitado, o que eu preciso fazer aqui agora é criar um novo projeto lá no GitHub. Então, deixa eu pegar aqui pra gente a criação de um novo projeto lá no GitHub. Eu vou chamar de valida CPF. Eu vou deixar esse projeto aqui público para vocês, pessoal. Eu vou deixar ele público, tá? Para vocês poderem consumir aí ele. E basicamente eu vou criar um repositório. Então, com o repositório criado, a gente só vai adicionar o remote aqui, ó, lá no nosso projetinho. Então, basicamente, eu posso até copiar os 3 códigos aqui que ele já vai fazer para a gente na sequência. Já sobe esse código para o nosso repositório. Já está aqui o nosso valida CPF. E, basicamente, agora a gente precisa entrar na Vercel para a gente hospedar esse novo projeto. Então, deixa eu pegar aqui também a Vercel. A gente já tem o nosso projeto aqui, valida CPF. Então, eu fui lá em novo projeto e aí eu simplesmente vou importar esse projeto aqui na Vercel agora. A gente só precisa dar um deploy. Ele já reconheceu que a gente está utilizando o Next.js aqui. A gente não precisa de nada mais. Então, eu vou dar um deploy. E isso aqui deve demorar aproximadamente uns 40 a 50 segundos para finalizar. E é isso, a gente vai ter uma aplicação no ar, em produção, com um ambiente extremamente escalável, grátis, extremamente performático. O que mais eu posso falar? Um produto que dá para virar um software, dá para... Daqui a pouco, pessoal, uma API dessa aqui se torna um SaaS, um micro SaaS. Uma API de validação de CPF, uma API de geração de CPFs, uma API de mocks. Daqui você consegue partir para muita coisa. Então, continuar para o dashboard aqui. A gente consegue ver aqui, ó, os nossos domínios, tá? Olha que legal aqui na Vercel. A gente consegue mudar o nome da nossa empresa aqui. Então, valida CPF provavelmente já existe, tá? Então, valida CPF...
CPF, API, será que tem? Olha que legal, CPF, API, CPF, será que tem? Ficaria legal, né? API, CPF, não tem, ó. Vou deixar do jeito que estava, então. CPF, API.vercel.app. Então, entrando aqui, nossa API está no ar. Ela só tem um textinho aqui, API de validação do CPF. Mas se eu vier aqui no Insomnia e consumir aqui CPF, API, valida CPF, create. Então, se eu colocar aqui barra API, barra validar, barra um CPF, ela já vai estar funcionando, pessoal. Olha lá, certo? Já trouxe a validação do nosso CPF. Isso aqui está no ar para ser utilizado e ser consumido por quem quiser. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo bem extenso, né? Na realidade, eu achei que eu ia fazer esse vídeo em 10 minutos, mas eu não consigo. Eu falo muito, não tem como, cara. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa um comentário aqui nesse vídeo. Dá uma olhada aqui no primeiro link da descrição, beleza? E é isso. Vamos que vamos.